Cara, você pode explicar um pouquinho, assim, na Europa é muito difundida a questão, até se mistura um pouco de etnia é, com religião e Aham. tal. Na Europa, todo mundo sabe o que é o judaísmo, Sim. o que são os judeus, enquanto que aqui no Brasil é uma coisa muito distante pra gente. Porque os judeus no Brasil são menos de 1% da população, assim, 0, assim, muito pouco mesmo. Então acaba que é algo que pouca gente conhece porque não tem tanto contato, né, com os judeus, né? Algo mais raro no Brasil de encontrar. Apesar dos judeus estarem sempre próximos ali, então quando alguém conhece um judeu, você sabe quem é. É, não, deveria ser uma comunidade muito, Sim, muito sim, unida, né? sim. Mas eu acho que é interessante, né, a questão do judaísmo, que para além de uma religião, né, de ser uma religião muito é, que tem tradições muito fortes, né? É parte de um povo, né? Então, ele é uma parte da sua identidade quando você se considera judeu, né? Então, tem pessoas até que, para além da religião, falam: olha, eu sou judeu porque minha família é de origem judaica. Então, é um pouco de uma herança Uhum. de cultural, genética, ali, de você carregar um pouco daquela história dos seus antepassados, da sua cultura. Então, muito, né, por conta, né, por exemplo, do nazismo, né? Então, teve ali um momento da história que os judeus tiveram que lutar pela sobrevivência. Então, muitos dos antepassados, meus bisavós passaram por isso. Então, muitas das pessoas carregam um pouco do judaísmo por isso, dessa visão de, olha, eu preciso levar um pouco dessa cultura, um pouco dessa identidade, um pouco da minha história, porque aquilo, a gente carrega aquilo e lutou pela sobrevivência. Nossos antepassados lutaram pela sobrevivência Alguém quis por ser judeu, exterminar né? o que eu sou, né? Então, levar um pouco disso, dessas tradições, é algo que muito simbólico, muito relevante por isso, por ser algo trabalhoso de defender, de levar, enfim. Mas, para mim, o judaísmo é mais do que essa religião, é um pouco da minha identidade, assim, do que eu carrego, né? Então, por exemplo, para além dessa cultura judaica, de seguir um pouco das tradições, eu passei muita parte da minha vida, dos 8 até os 21 anos de idade, no movimento de juvenil judaico, o Abonim Dror. E aí, nesse movimento, que acontece aos sábados, encontros aos sábados, você primeiro é o educado, então você recebe uma educação ali mais informal, para falar sobre o judaísmo, para falar sobre Israel, até sobre o movimento, sobre a origem do movimento, enfim. E aí você vai conversando sobre isso e sobre assuntos cotidianos também, né? Então eu falo que eu formei muito minha visão de mundo, entendi muito mais o que eu sou, o que eu defendo a partir desse movimento, porque a gente teve espaços de discussão ali muito interessantes. E aí depois de um tempo você é a pessoa que educa. E aí, então foi um processo aí que eu passei durante muita parte da minha vida, fiz grandes amigos, entendi muito mais do que representa o judaísmo para mim, o que representa Israel também. E aí eu passei grande parte da minha vida nesse movimento e até teve uma fase no movimento que a gente ficou um ano em Israel. Então, em 2017... Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Ia ser a próxima pergunta. Exatamente. Eu fiquei um ano em Israel, Uhum. porque o movimento tem essa raiz, né, que a gente chama, que é uma raiz sionista, né, que é você entender que Israel é o centro ali da cultura, de referência do judaísmo, e a gente precisa entender que Israel simboliza muito do que o judaísmo defende. Então, né, o calendário é judaico em Israel, a cultura é judaica, então lá não se comemora Natal, se comemora Pessa, comemora as tradições judaicas. Então, é um país diferente e você tem um pouco dessa vivência, né, parte do movimento ali. Então, lá em Israel, eu pude vivenciar um pouco aí da vida em Israel, né, vivenciar um pouco dessa cultura judaica na prática, ali, de um país representar isso. Passei por uma escola de formação de lideranças, para ser uma liderança da comunidade, depois de voltar para o Brasil. Então, eu tive experiências fantásticas aí, grandes amigos, enfim. Eu acho que isso consolidou um pouco da minha identidade como judeu e também como pessoa, assim, para entender o que eu queria, né? Tanto que depois de Israel eu vim pro Rio. Então, depois daquele momento em Israel, eu entendi, olha, o que eu quero para minha vida? O que eu represento, assim, qual é a minha identidade? O que eu quero levar? Quais são os meus objetivos? E a partir daquele momento eu entendi, olha, ir para o Rio de Janeiro, para um centro de excelência de estudos como a FGV, pode abrir portas para mim, pode me potencializar. E aí, então abriu muito a minha cabeça e me formou como pessoa, até como político mesmo, né? Que lá no movimento eu pude ser o coordenador geral do movimento, então eu era coordenando ali mais de 100 jovens, tendo contato com lideranças da comunidade judaica, tendo que entender, né, esses conflitos que existem na política, dialogar, escutar muito, pensar em soluções para o bem comum. Então, muito da política, né? Então, eu carrego muito disso. Tive experiências para além da política em si, que foram valiosas. Esse movimento foi muito importante nesse sentido também. Cara, como é que é? Aí, falando... Você tem nacionalidade israelita?
Israelita? Então, israelense, né? Na verdade, Israelense, o que acontece, né? Quando você tem família judaica, então, se você tem pelo menos um avô que seja judeu... É um 32 avos, né? Que é o... pelo menos um avô que seja judeu, você tem direito, se você quiser, a ir para Israel, que a gente chama de fazer aliá, e receber o passaporte israelense. Então, por exemplo, meu irmão, um ano mais novo, tá lá em Israel, fez esse processo, tá morando lá. Então, por você ter Qual o nome dele? Vinícius. Vinícius, grande abraço, irmão. Quando você voltar pro Brasil, te espero aqui nessa cadeira. E então tem muito dessa tradição, né, de você... Eu não tenho a nacionalidade, não tenho a cidadania, mas se eu quiser ir para Israel, ter o passaporte israelense, viver mesmo como um nativo ali, né, e é legal, tem todo um suporte, né, para você ir para Israel, você recebe todo o apoio do governo para isso. Como é que... Mas, assim, eu te perguntei isso porque como é que o israelense, o cidadão médio israelense, né? Não é o cara que não tô falando do Sharon, nem do Bibi, nem esses caras que estão em outro nível de pensamento estratégico, não. Como é que o judeu médio, perdão, israelense médio, é porque acaba se confundindo, né? Sim. Como é que o israelense médio enxerga o fato de todos os meus vizinhos querem me destruir? Como é que essa... Porque assim, no Rio, no Brasil, acho que nenhum dos nossos vizinhos quer entrar em guerra com a gente. O Brasil entrou em poucas guerras, né? O Brasil não tem essa cultura. Guerra do Paraguai, só ponto. É. Tivemos outras guerras sim, mas foram coisas muito pontuais e muito distantes. Não, é até interessante esse lado da política israelense, né? Porque quando eu tive lá em Israel, passei por diferentes fases lá por um ano, né? Nesse espécie de intercâmbio. E aí uma parte lá eu fiquei muito focado na política israelense, porque eu já gostava muito de política. Então eu falei, olha, tô aqui em Israel, tô aqui imerso na cultura judaica, na cultura israelense, então eu quero entender um pouco mais da política, como funciona. Então a política ela é muito interessante, né? Porque são muitas questões envolvidas. Porque aqui no Brasil acaba que é muito mais a questão econômica, social, dessa ideologia. Lá tem esse conflito árabe-israelense que permeia o debate. Então a pessoa muitas vezes nem vai votar num representante porque ele defende X ou Y na economia. Vai primeiro pensar o que ele pensa e o que ele defende sobre o conflito, para depois pensar no que ele pensa sobre a questão econômica. E a questão da religião também é um ponto importante lá, né? Porque é uma reflexão muito importante, que tem muito lá, está até um pouco no Brasil também, de quanto a religião vai influenciar a política, quanto vai influenciar a cultura do Estado. Isso é um debate lá. Sim, é um debate, porque tem vertentes mais religiosas em relação ao judaísmo, tem vertentes que são menos religiosas, tem também, né, até um ponto que você tinha falado, né? Os israelenses. Tem israelenses que não é judeu. Tem israelenses que são árabes. Tem israelenses que são de outras religiões, que são católicos, que são muçulmanos. Então, assim, é até uma discussão. Olha, quanto o judaísmo, quanto a cultura judaica vai ser o centro, vai ser referência para o Estado de Israel, o quanto a religião vai influenciar a política. Então isso já é um debate. Então a questão do conflito é a questão da religião no meio do Estado é outra, aí a questão econômica vai... Então assim, são várias abas, né? Várias perspectivas de disputa política. Isso gera, né, um debate muito interessante. Então eu pude estudar um pouco da política israelense, entender um pouco mais como funciona. Eu acho que eu trouxe até aprendizado, assim, porque Israel é um país ali muito complexo, assim. Tem, né? Se você analisa até no índice ali de democracia, é mais democrático que o Brasil. Tem níveis mais democráticos que o Brasil. Muito mais. Mais livre que o Brasil. Mas ao mesmo tempo tem esse conflito árabe-israelense que gera discussões, né? É curioso, né? Porque o debate árabe-israelense, apesar de estar lá no Oriente Médio, influencia o debate brasileiro, né? De vez ou outra você vê políticos dando pitaco. Mas é aquele negócio que a gente tava falando do pacote. Eu preciso... então se eu sou... Eu não sou, tá? Sim. Se eu sou da esquerda, eu preciso ser automaticamente antisionista. Sim. Não, você não precisa. Sim, exato. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast, tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu.